que há em vós. São estas as passagens até o momento, queridos irmãos. Permitam-me, então, começar esse tempo levantando algumas questões. Eu creio que não somente eu, mas nós cremos que há muitas necessidades que a igreja do Senhor tem nesse tempo do fim. Muitas necessidades. A igreja ela precisa experimentar mais consagração diante dele. A igreja precisa experimentar uma realidade do que significa o caminho genuíno da cruz. O povo de Deus precisa experimentar o que significa dar um testemunho genuíno nesse tempo em que nós estamos vivendo. A igreja precisa experimentar o que significa um viver em profundidade. O povo de Deus precisa experimentar o que significa viver uma vida ascensional. O que significa desfrutar mais de Cristo e menos de nós mesmos. A igreja tem muitas necessidades e são absolutamente legítimas. Mas eu quero ousar a dizer aos meus irmãos e irmãs aqui, que existe uma maior e mais sublime e mais importante necessidade para o povo de Deus nesse tempo do fim, que é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E por que estou dizendo isso de maneira ousada? Porque todas aquelas necessidades que nós apontamos aqui anteriormente são genuínas e precisam acontecer. Mas nós não experimentaremos uma vida consagrada diante do Senhor se nós não formos governados pelo Espírito Santo. Nós não expressaremos as marcas da cruz se o Espírito Santo não nos conduzir nesta realidade. Nós pouco discerniremos o que significa uma vida de testemunho lá fora, no mundo que tanto precisa, se o Espírito Santo não nos governar. Nós não experimentaremos uma vida de profundidade se o Espírito Santo não nos conduzir a isto. Quanto mais dizer de experimentarmos uma vida ascensional, nós não experimentaremos. Irmãos e irmãs, a maior e mais importante necessidade do povo de Deus nesse tempo do fim é conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. E se o diabo tem algo a fazer nesse tempo do fim, em especial em que vivemos, é de manter-nos na ignorância desse fato, é nos manter completamente alheio a esta realidade tão importante. Se ele nos manter cegos, então ele já ganhou um grande espaço na nossa existência. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos conhecer a pessoa gloriosa do Espírito Santo, bem como também conhecer a sua obra maravilhosa. Também quero dizer aos meus irmãos e irmãs aqui, que este é mais do que um assunto de conferência, é mais do que um tema de um encontro, é um grito de urgência que nós precisamos colocar para fora, para que sejamos despertados e possamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Somente a Ele cabe ao ministério de nos revelar a Cristo, como nós vamos ver logo mais. Somente a Ele. Que espaço nós temos dado ao Espírito Santo em nós, entre nós? Irmãos e irmãs, por que nós não estamos avançando adequadamente? Ouso a dizer que se de fato, agora eu vou colocar-me como em destaque aqui, se de fato eu estivesse experimentando um andar adequado com o Espírito Santo, Ele governando todo o meu ser, eu não seria como sou hoje. Eu não estaria me vendo num quadro de extrema pobreza espiritual, e falo isso olhando para os meus irmãos. Mas eu confesso que eu posso ver isto na face da igreja do Senhor também. Nós estamos vivendo, na realidade, um momento muito especial da nossa história, da história do povo de Deus. Eu creio que nós precisamos colocar a nossa boca no colo e buscarmos uma orientação clara daquilo que o Senhor deseja falar nesses dias para nós. Insisto com os meus irmãos, é mais do que um tema de conferência,
é algo que o Senhor está ardendo no seu coração, desejoso de que nós tomemos essa palavra, a examinemos com muito critério e nos rendamos a esse maravilhoso Espírito para que Ele possa fazer a obra em nós nesse tempo.